Existe um momento registrado nos evangelhos que a igreja nunca explica direito. Jesus tocou pessoas, e elas mudaram instantaneamente. Não foi gradual, não foi psicológico, não foi simbólico. Foi físico, foi real. Foi transmissão direta de algo. O cego vê, o paralítico anda, a mulher com hemorragia para de sangrar apenas tocando sua roupa. Para 99% dos cristãos, isso é milagre, algo impossível de replicar, algo que só Jesus podia fazer porque ele era especial. E você? Você é apenas humano. Tudo que você recebe é ritual, batismo na água, unção com óleo, imposição de mãos do padre, gestos vazios, movimentos mecânicos, teatro religioso. Mas para o 1%, os que estudam os manuscritos de Nag Hammadi, os que conhecem a tradição esotérica cristã, os que entendem o que foi removido, o toque de Jesus não era milagre no sentido sobrenatural. Era tecnologia espiritual. Era a transmissão consciente de energia crística, de luz gnóstica, de frequência divina que ativa algo adormecido dentro de você. E aqui está a verdade que te foi escondida. Jesus ensinou esse toque aos escolhidos, aos discípulos íntimos, aqueles que estavam prontos. Mas a igreja pegou essa transmissão viva e a matou. Eles transformaram o toque sagrado em sacramento morto. Eles substituíram ativação espiritual por conformidade institucional. Você está assistindo isso porque sente. Você sente que existe algo mais. Algo que deveria ter sido passado para você, mas nunca foi. Você está cansado de rituais que não mudam nada, de sacramentos que não transformam nada, de cerimônias que te deixam exatamente do mesmo jeito. Pare de aceitar substitutos baratos. A igreja nunca vai te entregar o verdadeiro toque. Porque o verdadeiro toque te liberta. E pessoas libertas não precisam de instituições. Eu vou te mostrar o que Jesus realmente ensinou sobre transmissão direta. Eu vou te revelar como o toque sagrado funcionava. E eu vou te mostrar como recuperar essa tecnologia perdida. Mas seja avisado. Nós vamos entrar em territórios que custaram vidas. Nós vamos abrir ensinamentos que foram chamados de heresia. Nós vamos praticar o que foi proibido. Se você prefere a segurança do ritual vazio, onde você recebe uma hóstia e volta para casa sem mudança nenhuma, desligue agora. Volte para a fila da comunhão. Mas se você está pronto para entender por que Jesus tocava pessoas e elas despertavam, enquanto padres tocam milhões e nada acontece, preste atenção. Deixa eu desmontar a mentira que te venderam. Desde criança te ensinaram que os sacramentos são suficientes. Você foi batizado quando bebê, água na testa, palavras em latim. Seus pais tiraram foto. Você fez primeira comunhão, recebeu a hóstia. Padre colocou a mão na sua cabeça. Você voltou para casa e comeu bolo. Você foi crismado. Bispo te ungiu com óleo, te deu um tapa de leve no rosto. Disse que agora você é soldado de Cristo. Sua igreja disse: esses rituais te dão a graça de Deus. Seu padre disse: os sacramentos são canais de bênção. Sua família disse: você está protegido agora. E aqui você está, 30 anos, 40 anos, 50 anos depois, batizado, crismado, comungado e completamente igual. Nada mudou. Nada despertou. Nada ativou. Você foi condicionado a acreditar que ritual externo substitui transformação interna. Não substitui. Nos textos gnósticos, especificamente no Evangelho de Felipe, existe uma distinção clara. Existem dois tipos de toque. O toque cósmico, que é físico, ritualístico, simbólico, realizado por instituições, acessível a todos,
e completamente ineficaz para despertar espiritual. E o toque pneumático, que é energético, direto, transmissor. Realizado por iniciados, dado apenas aos preparados, e capaz de ativar a centelha divina adormecida. A Igreja Católica, após o século IV, sistematicamente eliminou o segundo e institucionalizou apenas o primeiro. Por quê? Porque o toque pneumático cria místicos, pessoas com experiência direta do divino, pessoas que não precisam de padre para acessar Deus. E a Igreja não é construída para criar místicos, é construída para criar dependentes. O sacramento do batismo substituiu a verdadeira iniciação gnóstica. A Eucaristia substituiu a verdadeira comunhão energética. A imposição de mãos substituiu a verdadeira transmissão crística. Formato sem substância, casca sem fruto, teatro sem poder. E você? Você foi enganado a vida inteira achando que estava recebendo algo real, quando tudo que você recebeu foi pantomima. A razão pela qual você ainda está espiritualmente adormecido, mesmo depois de décadas de sacramentos, é porque ninguém te deu o toque verdadeiro. Você foi batizado na água, mas nunca foi batizado no fogo. Deixa eu te mostrar exatamente como profundo é o engano. No Novo Testamento canônico, existem pelo menos 40 momentos onde Jesus toca alguém e algo dramático acontece. Mas aqui está o que eles não te ensinam na escola dominical. Jesus não tocava todo mundo. Leia os evangelhos com atenção. Multidões seguiam Jesus, milhares de pessoas. Mas ele só tocava alguns. Por quê? Porque o toque sagrado não é um show de mágica, não é entretenimento, não é para impressionar massas. É transmissão de frequência. E frequência só pode ser recebida por quem está sintonizado. No Evangelho Secreto de Marcos, um texto que a Igreja tentou destruir, existe uma passagem removida onde Jesus realiza um ritual noturno com um jovem. O jovem vem até ele vestindo apenas um lençol de linho. Jesus passa a noite ensinando o mistério do reino de Deus. A Igreja chamou isso de escandaloso, herético, perigoso. Por quê? Porque revela a verdade. Jesus tinha um círculo interno, ensinamentos secretos, iniciações privadas. Não era democracia espiritual, era hierarquia gnóstica. Paulo, nas cartas, fala sobre isso abertamente. Eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam prontos. Existem níveis, existem estágios, existe preparação necessária. O toque sagrado é o alimento sólido. É para os que já passaram pelas etapas básicas. Mas a Igreja moderna? Ela dá batismo para bebê de 2 meses. Ela dá comunhão para criança de 7 anos que mal sabe o que está fazendo. Ela democratizou o sagrado. E ao democratizar, esvaziou. Agora olha o contraste. Quando Jesus tocava alguém preparado, o que acontecia? Ativação instantânea. A mulher samaritana conversa com ele e se torna evangelista na mesma hora. Zaqueu apenas recebe Jesus em casa e transforma completamente em minutos. Maria Madalena é tocada. Metaforicamente ou literalmente, os textos não são claros, e se torna a apóstola dos apóstolos. Essas não foram conversões psicológicas lentas. Foram ignições espirituais. Algo dentro dessas pessoas acendeu. E não foi fé cega. Não foi crença religiosa. Foi experiência direta de transmissão energética. Os gnósticos tinham um termo para isso. Crisma. Não o crisma católico com óleo e bispo, mas crisma, a unção energética que transfere a consciência crística de um ser despertado para um ser em potencial. É como acender uma vela usando outra vela já acesa. A chama se transmite, a luz se multiplica. Mas a Igreja?
A igreja te dá um fósforo molhado e espera que você se sinta iluminado. E quando você reclama que nada aconteceu, eles dizem: você precisa ter mais fé. Não. Você precisa do toque verdadeiro. Então, como você realmente recebe o toque sagrado se a igreja não vai te dar? Você entra no que eu chamo de protocolo de autoiniciação crística. Isso não é blasfêmia. É retorno à fonte. Jesus nunca disse que você precisava de intermediários. Paulo que inventou isso depois. Nos textos gnósticos, Jesus ensina que o Cristo externo, ele próprio, é apenas um espelho do Cristo interno. Você. O objetivo do toque não é te fazer dependente do tocador. É ativar sua própria capacidade de gerar a frequência crística internamente. Passo 1. A preparação do vaso, purificação de 7 dias. Antes de qualquer transmissão energética, o recipiente precisa estar limpo. Não limpo moralmente, limpo energeticamente. Durante 7 dias antes da autoiniciação, você faz jejum específico. Sem carne vermelha, densidade física baixa, sem álcool, clareza mental alta, sem relações sexuais, conservação de energia vital, sem discussões ou conflitos, paz emocional. Isso não é penitência católica. Isso é preparação do sistema nervoso para receber voltagem alta. Se você tenta receber transmissão crística com o sistema entupido, é como plugar 220 volts numa tomada de 110 volts. Você queima. Os gnósticos sabiam disso. Por isso existia preparação rigorosa antes de qualquer iniciação. Passo 2. O toque auto-aplicado. Técnica secreta. Na noite do 7º dia, você faz o ritual sozinho, em silêncio total, sem testemunhas. Você senta, coluna reta, mão sobre o coração, e você faz algo que a igreja nunca ensinou. Você se toca do jeito que Jesus tocava os outros. Com as 2 mãos sobre o centro do peito, você pressiona levemente e você respira. Inspire profundamente, imaginando luz dourada entrando pelo topo da cabeça. A luz desce pela coluna, entra no coração, e suas mãos agem como amplificadores. Expire, imaginando essa luz se expandindo do coração para todo o corpo. Repita 33 vezes. Por que 33? Porque era a idade de Cristo na crucificação. Numerologia sagrada. Durante o processo, você declara em voz audível: eu ativo a centelha crística dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito vivo. Eu não preciso de intermediário. Eu toco a mim mesmo com a mesma autoridade que Cristo tocou os escolhidos. Isso não é arrogância. Isso é reconhecimento. Jesus disse no Evangelho de Tomé: quando vocês fizerem dos dois um, quando fizerem o interno como o externo, então vocês entrarão no reino. O toque sagrado é fazer do Cristo externo, Jesus histórico, e Cristo interno, sua centelha divina, um só. Passo 3. A confirmação energética. Sinais físicos. Se você fez corretamente, você vai sentir algo físico. Não é placebo, não é imaginação. Você vai sentir calor intenso no peito, como se tivesse uma brasa acesa. Você pode sentir formigamento nas mãos, energia elétrica subindo pela coluna. Alguns sentem arrepios por todo o corpo. Outros sentem peso na cabeça. Ativação da glândula pineal. Esses são sinais de que a transmissão está acontecendo. Se você não sente nada, não força. Não é fracasso. É apenas sinal de que precisa de mais preparação. Repita o ciclo de 7 dias novamente. E tente outra vez. Os antigos iniciados às vezes levavam anos para conseguir a primeira ativação real. Você está desfazendo décadas de programação religiosa. Não vai ser instantâneo. Mas quando acontecer, você vai saber. Passo 4. A integração. Próximas 40 dias. Depois do toque inicial, você entra em período de integração. 40 dias.
o mesmo número que Jesus passou no deserto após o batismo. Durante esses 40 dias, você mantém práticas diárias. 10 minutos de meditação no coração pela manhã. Registro de insights/sonhos incomuns. Observação de mudanças em padrões emocionais. Evitar ambientes de baixa frequência. Bares, festas, conflitos. Você está integrando a nova frequência no seu sistema operacional. É como instalar um software novo. Precisa de tempo de adaptação. Agora vem a parte que os místicos chamam de provação. Quando você ativa a centelha crística sozinho, sem intermediário institucional, você quebra um contrato. Um contrato invisível que diz: você precisa da igreja para acessar Deus. E quando você quebra esse contrato, reação acontece. Não de Deus, de sistemas, de estruturas, de pessoas ao seu redor. Você vai ter familiares dizendo que você está se perdendo. Você vai ter amigos religiosos alertando sobre orgulho espiritual. Seu padre pode até chamar isso de possessão demoníaca disfarçada de iluminação. Porque aqui está a verdade. Instituições religiosas não gostam de místicos autossuficientes. Elas gostam de fiéis dependentes. Quando você descobre que pode se tocar com a mesma autoridade que Cristo tocava outros, você se torna perigoso para o sistema. E o sistema vai tentar te puxar de volta. Você precisa fazer o luto. Você precisa fazer o luto da versão de você que achava que precisava de padre para ser abençoado. Você precisa enterrar a crença de que sacramentos externos são necessários para a salvação interna. Isso dói, porque você foi condicionado a vida inteira a acreditar que você, sozinho, não é suficiente. Mas nos textos gnósticos, Jesus é cristalino. O reino de Deus está dentro de você, não no templo, não na sinagoga, dentro. Se o reino está dentro, então o acesso ao reino também está dentro. Você não precisa de padre, você não precisa de bispo, você não precisa de papa. Você precisa de você, consciente, ativado, tocado pela sua própria mão crística. Vai ter noites onde você duvida, onde você pensa: será que eu sou louco? Será que isso é real? Essas são as noites da alma escura. Todo iniciado passa por elas. Mas aqui está o segredo que te mantém firme. A igreja nunca te deu paz real. Nunca te deu transformação real. Nunca te deu poder real. Décadas de rituais e você continuou exatamente o mesmo. Mas 3 semanas de prática gnóstica e você já sente diferença. Isso não é coincidência. É confirmação. Você está no caminho certo. E o sistema quer te convencer do contrário, porque o sistema perde poder quando você descobre o seu. Vamos falar sobre a alquimia da rejeição. Quando você começa a praticar auto-iniciação crística, inevitavelmente vai enfrentar oposição religiosa. Padres vão dizer que você está em pecado de orgulho. Teólogos vão acusar você de gnosticismo herético. Cristãos tradicionais vão avisar sobre ensinamentos de demônios. A maioria das pessoas, quando confrontadas com essa resistência, recua, pede desculpas, volta para o rebanho. Você não vai fazer isso. Você vai usar a rejeição como combustível. Nos evangelhos gnósticos, existe um padrão claro. Quanto mais Jesus revelava verdades profundas, mais ele era rejeitado pelas autoridades religiosas. Os fariseus não o odiavam porque ele era mau. Eles o odiavam porque ele ameaçava o monopólio dele sobre Deus. Você está fazendo a mesma coisa agora. Quando você se auto-inicia, quando você se auto-toca com a autoridade crística, você está dizendo: eu não preciso do seu sistema, eu acesso a fonte diretamente. E sistemas odeiam isso. Então use. Cada padre que te condena, prova que você está no caminho certo. Cada cristão tradicional que te chama de herege,
confirmação de que você tocou algo real. Cada familiar que diz que você mudou para pior, evidência de que você despertou e eles ainda dormem. Santo Agostinho, antes de ser cooptado pela igreja institucional, estudou textos gnósticos. Ele entendia a diferença entre religio, religião externa, e religare, religação interna. A verdadeira religião não é aderir a dogmas, é religar-se à fonte. E quando você se religa diretamente, padres se tornam obsoletos. Então cada ataque é validação, cada crítica é confirmação. Você não está louco. Você está acordado num mundo de sonâmbulos religiosos. E sonâmbulos sempre atacam quem tenta acordá-los. Use a raiva deles como combustível. Use a rejeição deles como validação. Quanto mais tentarem te parar, mais você sabe que está certo. Aqui está o problema prático. Você vai ativar sua centelha crística. Vai sentir o poder. E então vai ter que voltar para o mundo normal. Trabalho, família, igreja, se ainda frequenta. Compromissos sociais. E as pessoas vão sentir que você mudou. Não vão conseguir nomear, mas vão sentir. Você vai emanar uma frequência diferente. E frequência diferente causa desconforto em quem está acostumado com a sua antiga. Como você navega isso sem ser crucificado socialmente? Protocolo 1. A máscara do conformista. Em público você performa normalidade religiosa. Você vai à missa se precisar. Você canta os hinos, você cumprimenta o padre. Mas internamente, você está sorrindo, porque você sabe o que eles não sabem. Você carrega o toque sagrado que eles procuram há décadas em rituais vazios. Não é hipocrisia, é estratégia. Jesus fez isso. Ele frequentava sinagogas, participava de festivais, obedecia costumes e, ao mesmo tempo, ensinava mistérios secretos para o círculo interno. Você faz o mesmo. Protocolo 2. O círculo invisível. Você para de tentar explicar para quem não vai entender. Sua família religiosa não precisa saber sobre seus estudos gnósticos. Seus amigos católicos não precisam saber sobre autoiniciação crística. Você simplesmente vive a transformação em silêncio. Com o tempo, eles vão ver os frutos. Mais paz, mais clareza, mais poder pessoal. E quando perguntarem, o que mudou em você? Você diz simplesmente, estou me aproximando de Deus. Tecnicamente verdade, só não especifica como. Protocolo 3. A recarga semanal. Você não pode viver em modo místico 24/7 num mundo denso. Então você cria um ritual semanal de recarga. Todo domingo à noite, escolha o dia que funcionar, você repete o toque sagrado. Mãos no coração. 33 respirações. Reativação da frequência crística. Isso mantém a centelha acesa mesmo quando o mundo tenta apagar. É como recarregar bateria. Se você não recarrega semanalmente, você volta ao modo antigo. Protocolo 4. O teste da transmissão. Aqui está algo que ninguém te conta. Quando você ativa sua própria centelha, você se torna capaz de ativar outros, não através de palavras, através de presença. Você vai notar que certas pessoas se acalmam perto de você sem motivo. Que conflitos se dissolvem quando você entra na sala. Que pessoas te procuram para desabafar, mas não sabem explicar por quê. Isso é transmissão passiva. Sua frequência afetando o campo ao redor. Quando você perceber isso acontecendo, você sabe que o toque sagrado está ativo em você. E diferente da igreja, que cobra dízimo pela transmissão falsa, a sua é de graça, natural, sem ritual, sem teatro, apenas presença. Se você seguir esse protocolo, se você praticar o toque sagrado auto-aplicado, se você integrar a frequência crística, algo vai acontecer. Você vai mudar, visivelmente. Pessoas vão comentar. Você está diferente. Você está brilhando. O que aconteceu? E então,
eles vão voltar. Não os gnósticos, não os místicos, os religiosos, os padres que te ignoraram quando você pedia orientação espiritual profunda, os líderes de igreja que te davam respostas prontas quando você fazia perguntas reais, os cristãos tradicionais que te chamavam de complicado quando você buscava mais que ritual. Eles vão ver a transformação e vão querer crédito. Que bom que você finalmente se rendeu a Deus. Que bênção ver você crescendo na fé. A igreja está feliz com seu progresso espiritual. E aqui está o teste. Você vai corrigi-los? Vai explicar que não foi a igreja? Que foi gnose? Que foi auto-iniciação? Não. Você simplesmente sorri e diz, obrigado, porque eles não estão prontos para ouvir. E você não precisa convencê-los de nada. Jesus fez isso constantemente. Quando curava alguém, muitas vezes dizia, não conte a ninguém. Por quê? Porque pérolas não são jogadas aos porcos. Porque o sagrado não é para debate público. Você deixa eles pensarem o que quiserem. Deixa a igreja achar que foi o sacramento deles. Deixa o padre achar que foi a oração dele. Deixa sua família achar que você finalmente entendeu Jesus direito. Enquanto isso, você sabe a verdade. Você se tocou com a mesma autoridade que Cristo tocava. Você ativou sua própria centelha sem intermediário. Você se tornou o templo vivo que Paulo falava, mas que a igreja nunca entregou. E esse conhecimento, esse é intocável. Não pode ser tirado por padre. Não pode ser revogado por bispo. Não pode ser anulado por concílio. É seu, eternamente. Existe uma paz que vem quando você recebe o toque sagrado verdadeiro, que é impossível de explicar para quem só conhece ritual vazio. É a paz de saber que você não precisa mais esperar por bênção externa, que você carrega a fonte dentro de você, que você é o templo, que você é o altar, que você é o sacerdote. Se você perder tudo amanhã, sua igreja, sua comunidade, até acesso a sacramentos, você sabe que nada disso te define, porque o Cristo não está na hóstia, está no seu coração, e você aprendeu a tocá-lo diretamente. Uma vez que você domina o toque sagrado auto-aplicado, você desbloqueia novo nível. Você não é mais o receptor, você é o transmissor. E aqui está o paradoxo lindo. Agora que você não precisa mais da igreja, você pode voltar para ela, não como ovelha, mas como portador de luz silencioso. Você pode sentar nos bancos, tomar a comunhão, participar dos ritos e internamente. Você carrega o que eles procuram há séculos. Você pode até ajudar alguns a despertar. Não com palavras, com presença. Um toque no ombro de alguém em crise, e eles sentem paz inexplicável. Um abraço em alguém perdido, e eles sentem clareza repentina. Isso não é você fazendo. É o Cristo em você transmitindo através de você, como Jesus fazia, como os apóstolos verdadeiros faziam, como os gnósticos ensinavam. Mas você nunca esquece. Nunca esquece os anos de rituais vazios. Nunca esquece a fome espiritual não saciada por hóstias. Você mantém um pedaço daquela busca acesa no peito, permanente. É a lembrança de que você não recebeu isso de graça da igreja. Você teve que buscar, estudar textos proibidos, praticar sozinho, arriscar heresia. E essa jornada, essa é sua verdadeira iniciação. Eles aplaudem sua fé renovada agora. Eles te colocam como exemplo, mas você lembra. Você lembra quando estava sozinho, quando era só você e os evangelhos apócrifos, quando era só você tocando seu próprio coração, esperando ativação. E essa memória, essa é seu verdadeiro sacramento. Então faça isso regularmente. Prepare o vaso, aplique o toque, integre a frequência, transmita em silêncio, repita. Torne-se o templo vivo.
torne-se o portador de luz. Não porque a igreja merece sua decepção, mas porque você merece seu despertar. Agora olhe para mim. Se isso acendeu algo em você, se você sentiu formigamento no peito enquanto ouvia, entenda que isso é apenas o que posso mostrar publicamente. Existem técnicas avançadas de transmissão crística que não posso ensinar no YouTube. Existem textos gnósticos completos sobre iniciação que o algoritmo censuraria. Existem práticas de ativação da glândula pineal que são consideradas muito perigosas para público geral. Essas existem atrás do botão de inscrição. Se você está pronto para aprender o toque sagrado completo, se você quer os protocolos avançados de autoiniciação que os mestres gnósticos usavam, clique em participar. Entre no nível arquiteto. A maioria não vai, porque a maioria ainda prefere ritual confortável à transformação real. E é exatamente por isso que funciona.